Vamos falar hoje de um capítulo central e bem controverso da história do Brasil: as entradas e as bandeiras. Foram essas expedições que, literalmente, desenharam o mapa do nosso país como a gente conhece hoje. Mas, como vamos ver, essa expansão teve um custo humano altíssimo. É essa história, cheia de dualidades, que a gente vai analisar agora. Sabe aquela imagem clássica que a gente aprende na escola? O bandeirante? Aquele herói, né? O cara desbravador, de bota, chapéu, todo corajoso, enfrentando a mata fechada para construir o Brasil. É uma figura que virou estátua, nome de rodovia importante, enfim, tá por toda parte. Só que a história de verdade raramente é tão simples assim. Por trás desse bronze todo dos monumentos, existe uma realidade bem mais complicada e muitas vezes bem mais brutal. A grande pergunta é: o que essa imagem de herói acaba escondendo? E é aqui que o debate pega fogo até hoje. Heróis ou vilões? Essa figura do bandeirante está no meio de uma gigantesca revisão histórica. De um lado, tem quem veja eles como os grandes construtores do Brasil. Do outro, como responsáveis por uma violência absurda. Ok, vamos começar do básico para todo mundo ficar na mesma página. Entradas e bandeiras foram, essencialmente, expedições que saíram do litoral e foram para o interior do Brasil colônia. Foram elas que garantiram que o Brasil não ficasse só naquela faixinha de terra da costa. E olha, embora os nomes soem parecidos, entradas e bandeiras não eram a mesma coisa não. Tinha umas diferenças bem importantes entre elas, a começar por quem pagava a conta. Então, um ponto-chave é esse aqui, ó. As entradas eram missões oficiais financiadas pelo governo português, com soldados, e o objetivo era mais mapear, defender o território. Já as bandeiras, as bandeiras eram uma iniciativa privada. Eram os colonos, principalmente de São Paulo, que bancavam tudo do próprio bolso buscando lucro. E como vinha esse lucro? Ou capturando indígenas para vender como escravos, ou, claro, achando o tão sonhado ouro. Certo, se as bandeiras já eram um negócio particular, fica a pergunta: o que motivava esses homens a largar tudo e se enfiar no meio do mato em viagens que podiam durar anos? O risco era gigantesco. Basicamente, eram 3 grandes motores. O primeiro, claro, era o sonho de ficar rico, a febre do ouro. Os portugueses viam a prata que os espanhóis achavam em outros lugares e pensavam: tem que ter um Eldorado aqui no Brasil. O segundo motivo era bem prático. São Paulo precisava de mão de obra e não tinha grana para comprar escravos africanos, que eram caríssimos. A solução? Caçar indígenas. E por fim, querendo ou não, eles foram empurrando a fronteira do Brasil para dentro, passando por cima do Tratado de Tordesilhas. E essa busca toda se dividia em tipos diferentes de bandeirismo. Tinha o de apresamento, que o foco era capturar gente. Tinha o de prospecção, que era a caça ao ouro e pedras preciosas. E tinha o chamado sertanismo de contrato, que era, na prática, um serviço de mercenários. Fazendeiros contratavam os bandeirantes para caçar escravos fugidos e destruir quilombos. Agora, uma coisa é entender as missões. Outra, bem diferente, é entender como elas eram feitas. É aqui que a história fica bem mais pesada. E a gente vê o lado sombrio de verdade. 300 mil. Para um pouco e pensa nesse número. Essa é a estimativa de quantas pessoas indígenas foram capturadas e escravizadas pelos bandeirantes. É um número que muda a dimensão de tudo, né? A gente está falando de um impacto humano gigantesco. E a vida nessas expedições era uma coisa brutal, para todo mundo. Imagina passar anos no meio do mato comendo o que dava para caçar ou coletar. E aqui vem a grande ironia. Para sobreviver, para achar o caminho, para saber o que comer, eles dependiam totalmente do conhecimento dos guias indígenas. Ou seja, dependiam do conhecimento dos mesmos povos que eles estavam caçando. Olha só essa citação de um governador da época, é muito reveladora. Ele está dizendo com todas as letras que a experiência dos paulistas na Guerra dos Sertões era a única coisa que podia destruir e conquistar os bárbaros. Ou seja, a violência não era um acidente de percurso, era vista como uma habilidade, uma ferramenta útil para a coroa portuguesa. E no fim das contas, o que ficou de toda essa violência e exploração? Bom, ficou um legado. E é um legado super complexo que a gente sente os efeitos até hoje no Brasil. É aqui que a gente vê os dois lados da moeda. Para o governo de Portugal, o resultado foi excelente. O território do Brasil ficou enorme, acharam ouro que sustentou o império por décadas. Mas e para os povos que já viviam aqui? O resultado foi uma catástrofe, genocídio, destruição de culturas, de modos de vida inteiros. Essa linha do tempo mostra bem o efeito dominó. As bandeiras acham ouro no final do século XVII. Isso muda tudo na colônia.
O governo português cria novas capitanias para controlar a área e pouco depois muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Para quê? Para ficar mais perto do ouro e controlar melhor essa riqueza toda. Tá, mas se a história é essa, de onde veio aquela imagem do bandeirante herói? Pois é, ela não surgiu do nada. Foi uma construção, um projeto de historiadores e da elite de São Paulo lá no começo do século XX. A ideia era colocar São Paulo como o grande protagonista da formação do Brasil. E essa construção histórica nos traz direto para os debates de hoje. Estátuas como a do Borba Gato em São Paulo e as grandes rodovias com nomes de bandeirantes vivem sendo alvo de protestos. As pessoas estão perguntando, a gente deve mesmo continuar celebrando, homenageando figuras com um passado tão violento? E aí a gente volta para a nossa pergunta do começo, mas agora com muito mais informação. Afinal, eles foram heróis que expandiram o país ou vilões que cometeram um genocídio? A resposta talvez não seja nem uma coisa nem outra, ou um pouco das duas. A questão que fica para a gente é, como um país deve olhar para os capítulos mais brutais da sua própria história? Como a gente se lembra deles hoje? É uma reflexão e tanto.